Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o meu convidado desta noite é o deputado federal Luiz Gastão, do PSD. Ele que também é presidente municipal do PSD aqui em Fortaleza e presidente da FEComércio licenciado. Gastão, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Gostaria de começar esse nosso bate-papo falando aí sobre as suas ações lá no Congresso Nacional. Nós estamos aí numa véspera de eleições municipais. Esse fato aí tem prejudicado de alguma forma os trabalhos dos deputados lá em Brasília? Olha, antes de mais nada, boa noite, Rogério. É um prazer grande estar aqui com você aqui na Band. Eu acho que não. Eu acho que nós temos buscado fazer, através dos esforços concentrados, uma votação mais rápida e uma votação mais concentrada. Então, essa semana nós vamos ter aí um meio recesso. Na semana que vem nós voltamos. Nós já aprovamos nessa semana passada, tanto o PL 108, que completa a regulamentação da reforma tributária com relação à distribuição dos recursos que são destinados a estados e municípios e alguns outros itens importantes da reforma. Eu tive a oportunidade de aprovar no CASP também a questão da reformulação do IPEM e do IMETRO, fazendo com que os recursos sejam destinados mais para o Estado e menos para o governo federal, para dar mais dinamismo a isso. Aprovamos no plenário também a lei do nosso líder, deputado Antônio Brito, que diz respeito às contas vinculadas às Santas Casas de Misericórdia e afins, para que elas recebam recurso da saúde direto, sem necessidade de passar quer pela conta do município, quer pela conta do Estado, que muitas vezes acabam atrasando os repasses às Santas Casas de Misericórdia, aos hospitais filantrópicos, diminuindo aí o atendimento básico à saúde e dificultando essas instituições. E da mesma forma aprovamos também uma lei que eu acho muito importante para os produtores rurais que, durante período de calamidade pública e emergência, como aconteceu no Rio Grande do Sul agora, eles possam ter seus financiamentos suspensos e passarem 4 anos para poderem recompor essa dívida e voltarem a fazer com agilidade maior, transferindo para os municípios a condição de poder decretar esses estados de emergência e de calamidade. Então, esses pontos foram alguns de vários outros projetos que foram aprovados essa semana. Nós vamos ter já na semana que vem também a retomada desses projetos e acredito que nós vamos manter essa produção em alta. É óbvio, nós também estamos muito preocupados, os deputados principalmente, muitos deputados são candidatos a prefeito e os que não são têm que estar nas suas bases também apoiando e discutindo a política do Estado, que é fundamental para a política nacional. Eu acho que no momento há uma certa tensão aí entre judiciário e legislativo por conta da questão das emendas parlamentares impositivas. O senhor acredita que essas discussões podem atrapalhar de alguma forma o andamento da agenda, das pautas importantes aí que o governo federal, que o executivo tem para serem analisadas lá? Olha, eu acho que o executivo está meio fora, mas acaba participando indiretamente desse processo, mas o STF tem, eu diria, atravessado determinadas ações que eu acho que passam a não ser responsabilidade dele próprio. E principalmente o Legislativo. O Legislativo, eu estou no meu primeiro mandato, mas eu posso dizer que tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa legislatura e desse Legislativo. Nós estamos hoje já apoiando várias matérias extremamente importantes para o país, como, por exemplo, a reforma tributária, que há mais de 30, 40 anos vinha sendo discutido, e várias outras leis. Nós nunca deixamos de dar resposta e aprovar os projetos que venham do governo ou que sejam do governo. Nosso partido, o PSD, é um partido que hoje está na base do governo. Mas nós temos dito sempre o seguinte: nós vamos discutir o que é melhor para o Brasil. E dentro da governabilidade, de projetos que sejam governabilidade, como foi o arcabouço fiscal, como foi a volta do DPVAT e tantos outros que nós buscamos melhorar as redações, participar das redações e fazer com que essas aprovações fossem importantes para dar governabilidade e dar condição para o governo governar. As emendas impositivas são uma liberdade, uma autonomia para nós, deputados, podermos votar sem aquela pressão de que ou você vota ou sua emenda não é aprovada. Então, é uma prerrogativa que foi feita.
e dada aos parlamentares para garantir de que você possa efetivamente fazer valer o seu mandato e possa fortalecer a região que você é votado. Eu, particularmente, sou muito favorável ao voto distrital misto, onde você possa também estabelecer a liderança dos deputados em determinadas regiões e que eles possam atuar com isso. Então, as emendas impositivas são importantes para que os deputados não fiquem à mercê, quer do Executivo, quer do próprio Judiciário, com relação ao seu mandato. Mas acredito sim, de que nós vamos, nessa segunda semana, aprovar alguns projetos de leis, inclusive alguns que dão direito, que é de autoria do, inclusive, deputado do PSD, o Reinaldo Stefanes, que prevê de que qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal que seja contra a Constituição ou que haja discordância com o Congresso poderá derrubar essa medida. Então, nós deveremos estar na próxima semana, o texto já foi encaminhado pelo Lira para a Constituição e Justiça, e eu acredito que ele será encaminhado. Eu acho, sim, aquela movimentação natural e o equilíbrio dos três poderes pressupõe que cada poder tenha sua autonomia e sua independência. E nós, do Legislativo, não podemos deixar que essa interferência do STF possa prejudicar o funcionamento do Legislativo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre eleições municipais. O seu partido, o PSD, aqui em nível de Ceará, hoje, basicamente, é o terceiro partido com maior número aí de prefeitos. Qual é a meta para esse ano de 2024? Há uma perspectiva, assim, em termos de crescimento no número de prefeitos aqui no estado? Olha, nós lançamos algo em torno de 50 candidatos a prefeito, fora os candidatos a vice-prefeito no estado. Estamos atuando em praticamente todo o estado do Ceará. E a nível nacional, nós já somos hoje o partido que detém o maior número de prefeituras, é o PSD hoje. O PSD é um partido que tem crescido muito, é um partido que tem se notabilizado por ser um partido de centro, mas um partido que dialoga com os dois lados, é um partido que deixa um pouco de lado essa questão mais ideológica, mas para ser um partido que busca uma metodologia de governar, olhando para o povo, olhando para aquela pessoa mais carente, olhando para aquela situação de mercado, para fazer com que as coisas possam acontecer e possam beneficiar a população. Gastão, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua conversando com o deputado federal Luiz Gastão e vamos falar aí mais sobre eleições municipais neste ano de 2024. Um intervalo rápido, eu volto já já. Estamos de volta com o programa Band Entrevista. Hoje eu estou recebendo o deputado federal Luiz Gastão, do PSD. Gastão, vamos continuar aqui falando aqui sobre eleições e especificamente aqui sobre o município de Fortaleza, que certamente terá nesse ano talvez uma das eleições mais disputadas. O PSD hoje está compondo a aliança, a coligação que tem o deputado estadual Evandro Leitão como candidato a prefeito e a Gabriela Aguiar, também deputada estadual do PSD, como candidata a vice. Como é que se chegou a essa composição, já que o PSD, em determinado momento, chegou a ameaçar a possibilidade de uma candidatura única com o deputado federal Célio Studat? Olha, antes de mais nada, Rogério, vamos esclarecer aqui, nós não chegamos a ameaçar nada. Nós buscamos conversar e o PSD, como eu já coloquei, é um partido de centro e é um partido de diálogo. O PSD tem suas posições próprias, tem sua autonomia de atuação, mas nós fomos dentro do diretório municipal e dentro do diretório estadual, junto com nossos pares, discutir a melhor alternativa para o partido. Eu tive a honra de ser designado como presidente municipal pelo nosso presidente Domingos Filho e tenho trabalhado em harmonia com o presidente Domingos Filho em todas as pautas aqui de Fortaleza. E nós tínhamos, desde o primeiro momento, priorizado ampliar o partido, a força do partido e buscarmos fazer a maior bancada de vereadores aqui. Nós tínhamos 2 vereadores no partido. Durante o período da janela partidária, nós fizemos algumas articulações e podemos contar com a nossa bancada hoje, que é a segunda maior bancada da Câmara Municipal. Nós temos 7 vereadores filiados ao partido, exercendo o mandato hoje. E temos a expectativa de elegermos aí algo em torno de 8 a 10 vereadores nessa legislatura agora. Então, o PSD se fortaleceu e buscou construir
uma base política e não só uma base política. Nós estamos discutindo junto com o Evandro Leitão e já havíamos discutido com o governo do Estado uma parceria para que nós pudéssemos discutir um projeto para Fortaleza. Um projeto que pudesse cuidar melhor das pessoas, pudesse atender melhor o empresariado e pudesse fazer com que os investimentos na cidade não fossem feitos unicamente na aldeota ou em algumas regiões da cidade, mas em todas as regiões da cidade. Nós defendemos de que Fortaleza tenha que criar indicadores em todos os bairros da periferia e que você possa fazer com que os recursos cheguem lá no bairro, cheguem lá na população mais fraca. Quando a gente fala em mais pobre, quando a gente fala em descentralização de ações, não basta você ter várias regionais e mini prefeituras nas regionais que tem caneta, mas a caneta não tem nem tinta. Você não pode prestar nenhum serviço, não pode atender a população e você tem uma população completamente desassistida. Fortaleza é hoje uma cidade escura, você sai em alguns recantos da cidade à noite, você tem medo até de caminhar por conta da escuridão e da falta de condição de saneamento e da falta de condição de ir e vir dentro da cidade. E os equipamentos da prefeitura que poderiam estar sendo melhor utilizados, alguns desses equipamentos, eles estão aí quase que fechados ou abandonados. Então, nós já havíamos discutido isso, nós do PSD participamos da eleição do prefeito Sarto, fazíamos parte do prefeito Sarto e saímos da base do prefeito Sarto justamente por não concordarmos com a forma de gestão que ele estava implementando dentro da cidade. E buscávamos aí uma forma de gestão que fosse mais voltada a cuidar das pessoas e ter um cuidado maior com as pessoas. Então, dentro disso, nós já vínhamos conversando com o governo do Estado, com o PT, e aguardando as definições dos candidatos. A partir do momento que o PT determina e aprova o nome do Evandro Leitão para ser o pré-candidato, naquele momento, do PT à Prefeitura Municipal, nós já vimos nessa discussão, formando essa coalizão, buscando juntar forças com o PT e aceitando a liderança do Evandro Leitão como candidato. Entendendo que para você ser um gestor de uma cidade como Fortaleza, você precisa de alguns pré-requisitos. Quais seriam esses pré-requisitos? Experiência de gestão, experiência de articulação e principalmente apoio político, para que você possa fazer com que você tenha recursos na cidade e possa ter afinidade de projetos. Se fala muito, e alguns candidatos falam muito com relação à questão da segurança da cidade de Fortaleza. A segurança de Fortaleza, ela perpassa pela oportunidade nos bairros, perpassa pela falta de assistência social que tem nos bairros e a descentralização. O governador Eumano lançou um dos principais programas desse governo que parece pouco, que é o Ceará Sem Fome. Mas para aquele que passa fome, para aquele mais carente, aquela pessoa que precisa pelo menos de um prato de comida para se alimentar, é um programa de extrema importância. Ele tem que ser um programa sazonal e não é só dar a comida. Eles estão buscando também, em cada cozinha dessa, através das 100 pessoas que estão sendo beneficiadas, uma parceria, o Sistema FEComércio é parceiro e outras instituições são parceiras, para fazer formação profissional, qualificação, para que essas pessoas possam ter emprego, possam ter renda, mas isso é preciso que você tenha uma gestão que esteja compartilhando com essas ações e esteja ajustando. A Prefeitura de Fortaleza se transformou num balcão não só de empregos, mas numa tirania onde, para você ter o lado da Prefeitura, você tem que seguir regras e não se discute com a sociedade, não se discute com as outras entidades e com os outros políticos nessas ações. Por isso, nós nos afastamos da atual gestão e, desde o primeiro momento, o PSD buscou fazer e construir uma candidatura que fosse capaz não só de enfrentar a máquina municipal, mas de ser uma alternativa para a melhor qualidade de vida do povo de Fortaleza. Deputado, como é que o senhor enxerga esse cenário eleitoral, esse cenário político que foi desenhado aqui para Fortaleza? Nós temos aí pelo menos 3 candidaturas ligadas mais à direita, né? O André Fernandes, do PL, o Capitão Wagner, do União Brasil, o Luiz Eduardo, senador Luiz Eduardo Girão, do Novo. Por outro lado aí, essa candidatura esquerda, mais puxando para o centro, aí que tem o Evandro Leitão, e também temos aí o prefeito José Sarto, aí, que busca
uma reeleição aí pelo PDT. Como é que o senhor vê esse cenário? A perspectiva é realmente de uma eleição bastante acirrada aí nesse primeiro turno? Olha, eu acredito que nós vamos ter sim uma disputa acirrada, uma disputa, mas eu acredito que há muita de especulação ainda e a partir do início dos programas de televisão, a partir do momento que nós possamos mostrar quais são os projetos que nós vamos ter para Fortaleza, que a gente possa mostrar dentro da nossa coligação os projetos, os planos que nós temos para Fortaleza, as ações que vão ser implementadas para Fortaleza, aí vai ficar mais claro para a população. Eu acho que um gestor, ele não tem que ter só a visão ideológica, não é só ser de direita ou de esquerda. E nós, por exemplo, do PSD, fazemos parte dessa composição, que eu diria que é uma composição mais progressista para centro, que é liderada pelo Evandro Leitão. Progressista por quê? Porque ela não deixa de olhar para o social, não deixa de ver o cuidado daquelas pessoas mais necessitadas, e o nome da Gabriela Aguiar veio somar a essa chapa com uma pessoa que tem uma grande experiência na área de saúde, já trabalhou em hospitais aqui em Fortaleza, é formada em geriatria e já tem também pós-graduação com relação a isso. Sem dizer que ela acompanhou e acompanha a gestão de Itauá, que eu diria que a Patrícia Aguiar é hoje a melhor prefeita disparada de todo o estado do Ceará, em termos de toda essa assistência e toda essa condição dessa gestão. Então, acho que hoje, a junção do PSD com o PT nessas eleições, nós vamos fazer uma grande diferença. E eu acredito que, a partir do momento que os programas comecem a ser apresentados, a população terá mais clareza para que lado seguir, de que forma seguir. Eu acho que não cabe essa candidatura só de ideologia, porque no final das contas, a ideologia não bota comida na boca das pessoas, ela não gera emprego, ela não gera renda. Ela tem que mostrar, e nós não estamos buscando alguém para ir para o parlamento falar sobre questões de direita ou de esquerda e de conceitos. Nós estamos atrás de alguém que tenha a capacidade de articulação com todas as forças, de implementação de programas e de fazer com que esses programas possam, aí sim, trazer novos benefícios à cidade e à vida das pessoas. O cargo de executivo difere muito do legislativo. E a pessoa que vai assumir o legislativo tem um perfil muito mais ideológico e tem mais liberdade de defender exclusivamente as ideologias. Mas já quem vai para o executivo, não. Quem vai para o executivo tem que estar disposto a ouvir todas as correntes, ouvir tudo, mas tem a grande missão de administrar, de tomar decisões e de que essas decisões possam impactar no dia a dia das pessoas e possam impactar na melhoria da qualidade de vida e no maior cuidado dessas pessoas. Castão, muito obrigado aqui. Nosso tempo chegou ao final. O Band Entrevista deste sábado vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo a sua audiência e já marcando um compromisso para o próximo sábado. Até lá.